Você não xingou, não sumiu com raiva, não fez joguinho. Você apenas ignorou com classe. Estava ali, presente, observando. Mas, em determinado momento, parou de responder do mesmo jeito. Parou de buscar. Parou de mostrar que se importava mais do que devia. Não com frieza, mas com elegância, com autocontrole. E é aí que tudo começa a mudar. Ela sente. Não entende de imediato, mas sente. Algo mudou no ar. O campo emocional que ela dominava agora está em silêncio. Você não está mais reagindo. E isso, para o ego feminino, é insuportável. Mas a maioria dos homens erra nesse ponto. Ou desaparece com imaturidade, ou responde com arrogância, ou tenta usar o silêncio como arma. E aí perde o valor. Porque o que realmente toca uma mulher não é o afastamento teatral. É a ausência elegante. Aquela que vem quando você está tão centrado que não precisa mais da energia dela para se sentir inteiro. Esse tipo de ausência não acusa, não reclama, não cobra. Ela apenas mostra: eu estava aqui, mas não sou mais necessário nesse lugar. E quando isso acontece, ela sente falta, mas não sabe explicar de quê. Porque você não gritou, você não discutiu, você não disse agora vai ver. Você simplesmente parou de se dobrar. E esse gesto feito com classe é devastador para uma mulher que achava que te tinha nas mãos. Neste vídeo, você vai entender como ela reage quando percebe que você não está mais jogando e ainda assim não está mais presente. Na parte 1, vamos ver o primeiro impacto. Aquela inquietação silenciosa que começa a crescer dentro dela, sem explicação. O primeiro dia passa e ela não nota. Está acostumada com sua presença, com a sua disponibilidade, com a sua prontidão emocional. Ela fala pouco, e você responde rápido. Ela some, e você reaparece com leveza. Ela esfria, e você aquece a conversa de novo. Você virou conforto, referência emocional, presença garantida. Até que um dia, você não está mais. Você não some com agressividade. Você não ignora com arrogância. Você apenas não se antecipa, não busca, não insiste. E nesse gesto simples, tudo começa a mudar. No segundo dia, ela sente, não sabe nomear, mas percebe um espaço diferente. Sua ausência tem peso. Não é birra, não é punição, é maturidade. E essa maturidade desconcerta. Ela começa a pensar: será que ele se afastou? Será que ele perdeu o interesse? Será que conheceu outra? E aí vem o primeiro movimento dela, a provocação. Ela te manda uma mensagem casual, talvez uma indireta nas redes, talvez um emoji inocente. Não é saudade, é teste. Ela quer medir sua reação, quer ver se ainda tem você ao alcance. E o que você faz? Nada. Você lê, sorri por dentro e continua vivendo, porque você já entendeu o jogo. E mais ainda, já entendeu que não precisa mais jogar. Essa não resposta pesa. Ela percebe que perdeu o controle, não porque você virou um manipulador, mas porque você recuperou a própria dignidade. E essa dignidade silenciosa é insuportável para quem se alimentava da sua insegurança disfarçada de afeto. Ela começa a lembrar das últimas conversas, das vezes que você insistiu, das vezes que você cedeu, e percebe que algo mudou. Ela não tem mais você como garantia. Agora, ela tem apenas o silêncio e o próprio ego, implodindo devagar. Mas o mais curioso, ela ainda não sabe por que te quer de volta. Ela sente falta, mas não do seu corpo. Ela sente falta da forma como você a fazia sentir. E essa sensação está sumindo. Ela percebe: você não é mais dela, nem emocionalmente. E aí, ela começa a procurar. Talvez não diretamente, talvez não com clareza, mas começa a surgir um padrão. Ela te observa, te estuda, espera alguma falha, alguma carência, algum gesto antigo. Mas você segue, firme, discreto, inabalável. E isso, irmão, é o início do colapso. Na parte 2, vamos mergulhar no que acontece quando ela começa a perceber que talvez não consiga mais te alcançar. E como a ausência com classe começa a provocar o tipo de reação mais forte que um homem pode despertar numa mulher. Ela achava que era temporário, que você logo voltaria, que sua ausência era só um capricho momentâneo. Mas os dias passam, e você continua igual, presente no mundo, ausente do drama. Você posta, trabalha, vive, mas não reage. Ela percebe que você não está escondido, você está apenas em paz.
E isso a incomoda mais do que qualquer desaparecimento. Porque a mulher não sente falta do homem que some com raiva. Ela sente falta do homem que some com dignidade. E quanto mais você demonstra equilíbrio, mais ela perde o chão. Ela começa a criar desculpas para te procurar. Manda mensagem sem querer. Pergunta algo que já sabe. Inventa um problema qualquer. Mas você percebe. E mantém o tom neutro. Sem secura, sem doçura, apenas presença limpa. Ela responde rápido. Tenta prolongar. Tenta reativar aquele seu velho impulso de entregar afeto fácil. Mas não consegue. Porque você já não está mais alimentando o ciclo. Você já entendeu que presença demais onde há pouco retorno é autoabandono. E agora, você se escolheu. Ela começa a ficar inquieta. Olha suas redes mais do que gostaria. Se pergunta com quem você está falando. Compara tudo com antes. E nada mais é igual. Ela lembra do tempo em que você era certeza. Agora, você é ausência inexplicável. Mas o que mais a assusta não é o silêncio. É o fato de você não estar pedindo para ser ouvido. Você não está esperando resposta. Não está esperando validação. Você simplesmente não está esperando. E isso vira espelho. Ela começa a se ver. Começa a lembrar das vezes que provocou, que sumiu, que testou. E agora, percebe que quem está no controle é você. Não porque grita, mas porque não precisa mais da atenção dela para existir. Essa consciência começa a fermentar por dentro. Ela conversa com as amigas. Finge que está tudo bem, mas sabe que está desequilibrada. E pior, desequilibrada por alguém que não exigiu nada. Você está inteiro. E essa inteireza, silenciosa, estável, vira presença constante na mente dela. Ela começa a te ver onde não tem. Começa a ouvir sua voz no silêncio. Começa a associar músicas, lugares, cheiros a você. Mas você não está mais lá. Porque você se moveu, não fisicamente, mas emocionalmente. E essa movimentação interna é o que a enlouquece. Ela sabe que, se tentar te provocar de novo, vai fracassar. Sabe que não consegue mais te desequilibrar. Sabe que o homem que antes ela controlava, agora não responde mais aos comandos. E o pior ainda está por vir, porque quando ela tenta reconectar, já não encontra mais a porta. Na parte 3, você vai ver o momento exato em que ela tenta voltar. E você, sem levantar a voz, mostra que o jogo acabou. E que agora, só entra quem respeita. Ela tenta resistir até o último segundo. Finge que está bem. Posta fotos sorrindo. Coloca músicas de superação. Sai com outros caras. Mas por dentro, está em queda livre. Porque nada do que ela faz consegue anular o incômodo de não ter mais você à disposição. Ela sente saudade. Mas não é saudade de toque. É saudade da estabilidade que você representava. Você era o equilíbrio no meio do caos emocional dela. Agora, ela está sozinha no próprio barulho. E então, finalmente, ela cede. Manda mensagem. Liga. Talvez até invente uma desculpa para aparecer de novo. Estava pensando em você. Vi algo que me lembrou de nós. Você sumiu, mas ela já sabe. Não foi você quem sumiu. Foi ela quem se perdeu. E agora está tentando voltar para um lugar que já não existe mais. Porque você não é mais o mesmo. Você se reconstruiu no silêncio. E a resposta que ela esperava não vem. Você responde com serenidade, sem frieza, mas também sem emoção exagerada. Ela sente que o espaço mudou, que o campo energético entre vocês não é mais o mesmo. Tenta puxar conversa, tenta provocar uma reação, tenta arrancar de você alguma carência antiga, mas não consegue, porque você já não está mais lutando por presença. Você já entendeu que o valor de um homem começa no momento em que ele decide não mendigar mais nada. E ela sente isso. Sente que está diante de um homem que, se quiser, pode até voltar, mas que não precisa. Esse não precisar é o que mais toca, porque no fundo, ela esperava reencontrar o mesmo homem de antes, o que se entregava rápido, o que insistia, o que tentava consertar. Mas agora, ela encontra um homem que olha com respeito e responde com distância emocional saudável. Ela começa a implodir. Você não jogou. Você não desapareceu por vingança. Você não voltou para se vingar. Você simplesmente viveu o que precisava viver e agora está em outro lugar. E o mais brutal, você não fez cena, não expôs, não esfregou na cara. Você apenas manteve a postura. E essa postura, irmão, é o que a quebra. Ela entende que perdeu, mas mais que isso,
Entende como perdeu. Não foi porque você ficou frio, foi porque você ficou inteiro. E homem inteiro é incontrolável para uma mulher que sempre usou o afeto como forma de domínio. Ela agora se vê em um impasse. Ou amadurece de verdade para se aproximar, ou se afasta em silêncio, carregando o arrependimento de ter desperdiçado um homem que sabia se colocar. Em ambos os casos, você venceu. Não porque quis vencer, mas porque parou de se diminuir para caber no espaço pequeno que ela te dava. Agora você só entra onde há espaço real, respeito real, presença real. Na conclusão, vamos selar tudo. Vou te mostrar o que fica para ela e o que fica para você, depois que você ignora com classe. O que permanece quando o homem já não precisa mais gritar para ser ouvido. Ela olha para o celular, vê sua última resposta, lê e relê, mas sente que não há mais nada ali que ela possa puxar. Você respondeu. Foi educado, foi claro, mas foi definitivo. Não houve raiva, não houve ataque, só uma linha invisível que separa o passado do agora. Ela percebe que dessa vez não vai conseguir inverter, que a porta pela qual ela costumava entrar sem bater agora está fechada, com elegância. Você não a impediu de voltar, mas também não facilitou. E isso, para o ego dela, é devastador. Ela começa a lembrar de cada vez que você se dobrou, cada mensagem longa, cada gesto de reconciliação, cada silêncio engolido só para manter a paz. E agora, diante de um homem que já não cede, ela sente o peso das escolhas que fez. Você não jogou com ela. Você foi paciente. Você esteve presente. Você tentou. Mas quando percebeu que sua presença estava sendo consumida, usada, testada, você escolheu o único caminho digno: se retirar com classe. Essa retirada não foi uma fuga, foi um gesto de autorrespeito. E esse gesto vale mais do que qualquer discurso. Ela vai tentar disfarçar, tentar parecer bem. Mas agora o pensamento que não a deixa mais em paz é este: ele não precisa mais de mim. E a verdade? Você nunca precisou, mas só agora entendeu isso. Agora você olha para trás com serenidade, sem mágoa, sem saudade, apenas com clareza. Ela fez o que quis. Você reagiu como pôde. E quando percebeu que estava sozinho num esforço que deveria ser de dois, você parou. Parou de insistir. Parou de tentar convencer. Parou de existir apenas como suplemento emocional dela. E essa decisão te devolveu o que ela não soube valorizar: sua força. Agora você vive, sem ressentimento, sem pressa, sem pendências. E ela carrega uma ausência que não sabe explicar. Porque o que você levou quando saiu foi algo que ninguém mais entrega. Presença masculina limpa. Não é charme, não é beleza, é estabilidade, é postura. É o tipo de presença que não exige, não grita, não implora, mas que também não volta onde foi desrespeitada. Você não virou vilão, não virou santo, você virou homem. E homens, quando decidem se posicionar com silêncio e verdade, marcam mais do que 1000 declarações apaixonadas. Ela pode te procurar de novo, pode até mudar, mas agora a decisão é sua. Você já não age por carência, você age por escolha. E isso é liberdade. Você não a ignorou com raiva, você a ignorou com classe. E essa classe, rara, madura, honrada, é o que ela nunca mais vai esquecer.